Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti, nós damos sequência à nossa programação. Dessa vez o nosso assunto vai ser o início do plantio da safra de soja 2021. Vamos ajudar os produtores a verificar quais as condições necessárias para iniciar esse plantio, se essas condições já existem, qual a importância do produtor realizar um plantio bem feito para sua safra. Para ajudar a gente com esses assuntos, a gente recebe aqui o Carlos Koenig, ele que é gerente técnico da cooperativa Cevale, lá em Palotina, no estado do Paraná. Já está aqui conosco por vídeo, então seja muito bem-vindo, Carlos. É um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Prazer é meu, Guilherme. É sempre uma honra para mim estar participando do Notícias Agrícolas, né? Estender aí um agradecimento especial aos nossos associados, nossos clientes, amigos produtores também, que é um momento tão importante, né? Agora é o momento da consolidação do plantio de soja, uma cultura de importância muito grande dentro do PIB aí do Brasil. Carlos, o vazio sanitário aí no Paraná já se encerrou, o produtor já está autorizado a iniciar o plantio da sua safra de soja, mas pelo que vocês percebem, existem as condições necessárias para o plantio já começar? Então, o vazio sanitário se encerrou dia 11 de setembro, né? Então, o produtor todo ano fica bastante ansioso por esse período, porque ele antecipa o plantio para ter uma janela adequada para milho safrinha, porém, até esse momento, nós não temos condições climáticas para estar semeando a soja, né? Então, o produtor agora, ele tem que ficar tranquilo, ele tem que aguardar vir uma previsão de chuva bastante grande, bastante significativa, para que ele possa semear dentro de uma condição ideal. Aquele produtor que está ansioso, que gostaria de apostar nesse momento, o histórico sinaliza que isso não é uma boa prática. A agricultura já é uma atividade de alto risco, né? Que está a céu aberto, é uma indústria a céu aberto que a gente sempre fala, e nesse momento as condições de umidade de solo são estritamente baixas. Inclusive, Guilherme, nesse momento nós temos uma garoa aqui, 1 milímetro, meio milímetro, nem chega a isso a molhar o pó, né? Imagina aquele produtor que apostou, né, nesse momento de semear essa cultura e chove 4, 5 milímetros, que é uma umidade insuficiente para germinar. Então, esse produtor corre um risco muito grande de ter que replantar essa cultura. Então, nós, como departamento agronômico, nós estamos deixando bastante claro com a nossa equipe técnica que o produtor aguarde, sim, uma boa previsão de chuva, aguarde uma precipitação significativa para que, daí em diante, ele possa semear uma cultura. A janela de plantio para a nossa região oeste ainda está numa janela adequada. A gente sempre fala que o potencial da cultura para a região oeste do Paraná, norte, Mato Grosso do Sul, inclusive Mato Grosso, ela se inicia como ideal aí a partir do dia 25 até dia 10, 15 de outubro, onde o potencial dessa cultura soja ela tem uma melhor expressão, tá? E, consequentemente, ainda permite uma janela muito boa de plantio de safrinha. Então, a nossa janela ideal de milho safrinha, que a gente coloca aqui na região oeste, Mato Grosso do Sul, inclusive Mato Grosso, ela é de 20 de janeiro a 10 de fevereiro. Tá? E aí, Carlos, quais seriam esses parâmetros mínimos aí que o produtor precisa observar para ter um plantio mais seguro dessa safra? Nós estamos aí aguardando aí volumes de chuva em torno de 20, 25, 30 milímetros, que daí vai ter uma condição de capacidade de campo, que a gente fala, né? Onde que a semente tem a possibilidade de germinar, que ela precisa absorver o dobro do volume de água para ela iniciar o processo de germinação. E aí, a partir de 25, 30 milímetros é uma condição adequada. O que nós estamos orientando o nosso produtor agora, né, nesse momento? O produtor não semear a soja no pó, porque a gente não tem previsões aí significativas de volumes de chuva, então nós temos aí 4, 8, 10 milímetros, isso é insuficiente para causar germinação na cultura, né? E se eu semear uma cultura nesse momento, a gente tem perda aí de vigor, né? Consequentemente, por quê? O solo muito seco, temperatura alta, né? Consequentemente, essa semente é um ser vivo, ela vai respirar, e quando ela respira, eu perco uma parte desse vigor. O nosso cálculo aqui, o professor Djalma sempre fala isso nos treinamentos que tem com a nossa equipe técnica, é que cada ponto de vigor, e isso os trabalhos científicos indicam,
que a gente acaba perdendo no momento de não semear uma cultura num processo ideal, nós perdemos aí em torno de 27 a 37 quilos, né, de potencial produtivo. Então, aquele produtor que está semeando antes, ele já está saindo, perdendo, né, e tirando um pouco daquele potencial que a gente viu aí, alguns produtores via SESB colhendo materiais aí de 110, 118, 120 até 147 sacos por hectare. A cultura tem essa expressão. Agora a gente precisa preservar nesse momento. Carlos, na safra passada, né, a gente já acompanhou uma situação semelhante aí na região, esse atraso nas chuvas, as dificuldades para o plantio. Até para evitar toda essa movimentação de replantio, é importante que o produtor aguarde essas boas condições, né? Exatamente, porque o ano passado a gente teve um histórico já muito parecido com esse ano, só que as chuvas se postergaram para depois do dia 15 de outubro, então o produtor acabou semeando a cultura da soja boa parte ou replantando essa cultura depois do dia 20 de outubro, né? E, consequentemente, aquele produtor que apostou, ou ele replantou, ou ele teve perdas significativas em produtividades, né? E, consequentemente, isso refletiu lá na frente na rentabilidade dele. Então, hoje os custos são bastante significativos, né? Claro que o preço da commodity está interessante, mas os custos são significativos. E uma área que eu tenho que replantar, eu vou ter aí uma perda de ganho financeiro muito grande. Então, o produtor não deve apostar nesse momento. A gente está numa janela ainda adequada, né, de semeadura para soja. Então, eu sempre falo assim, do dia 25 ao dia 15 de outubro ainda permite uma janela muito boa de plantio de milho safrinha, sem grandes problemas. O que nós estamos recomendando agora para o produtor, né? Aproveite momentos de temperatura um pouco mais baixa, de umidade um pouco mais elevada para fazer as dessecações, para que no momento que a chuva volte à normalidade, ele possa semear essa cultura no limpo, né, evitando perdas por competição de plantas daninhas. Então, isso a gente tem recomendado muito forte. A gente tem recomendado também para esse produtor o uso de pré-emergente, né, porque a gente tem uma dificuldade grande aí com controle de capim amargoso, controle de buva, existe aí agora problemas de resistência até inclusive a paraquat, a buva, né? Então, nós precisamos abrir mão de algumas ferramentas importantes, como o pré-emergente. O produtor fica um pouco receoso, porque o pré-emergente diminui o porte das plantas, mas o que ocorria no passado era que a gente tinha plantas de ciclo determinado, então a planta não crescia de forma geral, e hoje nós temos aí dentro do portfólio das empresas, grande parte são plantas de ciclo indeterminado, então que tem um crescimento muito bom, muito satisfatório, e às vezes até tem um problema de acabamento. Então, o pré-emergente é uma ferramenta muito importante nesse momento, e a gente tem indicado para que o produtor, mesmo que esteja com umidade baixa, para que ele continue as dessecações, porque o produtor não vai aguardar o intervalo de 7 dias para plantar depois da chuva. É importante esse ponto, né, Carlos, que apesar dessa ansiedade de esperar a chuva chegar, o produtor tem atividades para realizar nesse momento, para deixar tudo preparado antes dessa chuva chegar. Não é só ficar esperando a chuva vir, né? Exatamente. Então tem essa necessidade. O que a gente tem recomendado aqui, inclusive, tá, Guilherme, e para os nossos ouvintes, é que o produtor aproveite esse momento aqui, faça suas análises de solo, né, use a agricultura de precisão como uma ferramenta importante. A gente vem acompanhando aqui as áreas, a gente tem esse serviço dentro da cooperativa e a gente vem acompanhando aqueles produtores que têm investido em fertilidade e correção de solo, têm ganhado rentabilidade significativa. Dentro da média, aí, a gente tem falado aí até ganho de 12% em relação àquele produtor que faz uma análise bem feita, que usa a taxa variável como correção, como uma ferramenta, para mitigar esse risco. Eu conto, sempre, eu tive uma conversa com um produtor lá de Palmeira das Missões, um ano atrás, e ele investiu em pivô. E aí eu falei assim, se você pudesse voltar atrás, o que você faria de diferente que você não fez? Ele falou assim, Carlos, o pivô é uma ferramenta importante, ela é uma tecnologia muito importante, mas não adianta nada eu ter o pivô e não ter o meu solo corrigido, porque se eu quero buscar tetos produtivos, eu preciso corrigir o meu perfil de solo. Então, eu tenho áreas irrigadas onde eu fechei a média 85,
sacos, e isso era na safra anterior, e eu tenho áreas fora do pivô que eu fechei 83. E quando eu coloco o meu custo de produção a nível de energia elétrica, do investimento, depreciação, a área onde que eu investi em solo, eu tive um retorno econômico muito maior. Então, o que nós temos orientado o nosso produtor? Corrige em perfil de solo, um perfil corrigido, nós temos aí trabalhos em trincheiras, colocando que a raiz pode chegar até 1 metro da soja, né? E ela vai buscar água, então, em períodos de estresse. É claro que nós vamos ter perda, mas eu consigo mitigar muito esse risco. E esses produtores que têm feito isso, eles têm minimizado as perdas, tá? Então, isso é bastante significativo. Então, aproveite esse momento, não fica ansioso para estar realizando o plantio e usa esse intervalo, esse período que tem aí de 8, 10 dias aí, que tem uma previsão maior de previsão, de fazer a análise de solo, de pegar a agricultura de precisão, contratar ela e fazer isso para que no próximo ciclo, depois do plantio de milho safrinha ou do plantio de trigo, que ele consiga fazer as correções com taxa variável e melhorar o perfil de solo. Hoje nós não podemos mais pensar em perfil de solo de 0 a 20, a gente tem que pensar de 0 a 40 e para altos tetos produtivos a gente tem que pensar já em 0 a 60. Falando dessas áreas irrigadas, Carlos, esse produtor que tem a sua área irrigada, tem o seu pivô, para ele as condições já permitem iniciar o plantio? Isso, então assim, a gente tem aqui na nossa região já alguns produtores que estão semearam o milho, né? Então o que eles fizeram? Eles colocaram uma lâmina d'água, irrigaram 20 milímetros, né, de lâmina d'água, e aí plantaram e agora eles têm a manutenção. Então eles permitem que antecipe isso porque eles têm a chuva artificial, então, que é a irrigação. Então, esse produtor ele não está correndo risco, ele está fazendo isso de forma consciente, porém ele sabe que o custo de produção dele, ele precisa colher bastante, porque a energia elétrica é um custo bastante significativo quando você fala em irrigação, né? Carlos, um outro problema de um plantio mal feito, dessa necessidade de replantio, seria a disponibilidade de sementes. Até em entrevista aqui no Notícias Agrícolas, o Márcio Bonesi, presidente da ProSoja do Paraná, levantou essa preocupação por uma possível diminuição de disponibilidade de sementes no estado, caso seja necessário replantio. Como é que vocês da Cevale têm observado essa situação? É realmente mais um ponto para o produtor garantir esse plantio bem feito? Exatamente. A gente é bastante sabido aí pelo mercado, né? Nós tivemos uma frustração muito grande no Rio Grande do Sul, e o Rio Grande do Sul é um importante fornecedor de semente para o mercado, né? Para o mercado sul, né? Então, assim, aquele produtor que, de repente, apostar e tiver que replantar, dificilmente ele vai ter aquele material que ele deseja, né? Existe disponibilidade, sim, de semente, a cooperativa tem disponibilidade de semente, porém, alguns materiais já finalizaram. Então, algumas cultivares que o produtor tem maior demanda, esses materiais já não tem mais disponível no mercado. Então, claro que o produtor tem que ficar atento, e além disso, né, é um custo, né, e não é só a semente, né, eu tenho que colocar o fertilizante, eu tenho que dessecar, de repente, aquela soja para ficar um plantio adequado, eu tenho já problema porque começa a apodrecer essa semente ali no suco, e eu tenho problema de mortalidade de planta. Então, eu tenho uma série de fatores que replantio sempre é complexo, e geralmente eu tenho uma perda de potencial produtivo grande, então não recomendamos como essa prática. Vai chegar um momento que nós vamos chegar numa decisão, tem uma previsão grande de chuva durante uma semana consecutiva, aquele produtor maior que tem uma necessidade operacional, ele tem várias áreas, não tem capacidade operacional para realizar o plantio em 5, 6 dias, aquele sim, ele vai chegar naquele momento e vai ter que definir, falar assim, não, tem uma previsão de 2 semanas consecutivas, é sólida essa previsão, não tem alterado, esse produtor ele tem que fazer esse tipo de cálculo, né, e avaliar isso, mas nesse momento agora é muito risco ele estar iniciando o plantio. Carlos, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender um pouco melhor esse cenário de início de safra aí no Paraná. Se você quiser deixar mais algum recado ou uma mensagem final para aquele produtor que acompanha a gente, pode ficar à vontade. Tá, eu quero sim dar um recado. Acho que o produtor, nós vemos aqui alguns produtores fazendo a gradagem em algumas áreas para diminuir a palhada. Tá? Essa é uma ferramenta que nós, como cooperativa,
somos contrários, não é que não dá para fazer, tem áreas que realmente isso tem o seu cunho técnico, mas de forma geral, para baixar palhada, enfim, nós não recomendamos, até porque você começa a ter o pé de grade, aí você começa a ter problema de compactação. Então, produtor, quando você tomar uma decisão de mexer na tua área, verifica a questão se é necessário uma calagem, então usa o subsolador como uma ferramenta, coloca uma planta de cobertura, que essa é a melhor alternativa hoje para você manejar. E também, falando, Guilherme, um problema sério que a gente tem enfrentado aqui na região oeste, já estava mais na região de Minas Gerais, é a questão do enfesamento no milho safrinho, né, que é um problema muito sério que a gente tem enfrentado ano passado, tivemos perdas, e a gente fala agora para o produtor que ele tem que ficar bastante consciente que nesse momento, em pós-emergente na soja, ele vai precisar usar a folha estreita para eliminar o milho tiguera, né, diminuindo o problema do enfesamento lá na cultura subsequente, que é o milho safrinho. Tá? E agradecer realmente aí o espaço que vocês deixam para a gente sempre é uma felicidade quando vocês entram em contato com nós, e desejar para o produtor uma boa safra, que ele realmente invista. Está num momento bastante oportuno para que ele invista, né? O preço da commodity está bastante significativo, e para que ele aproveite esses momentos agora para travar os seus custos de produção, né? Porque é um mercado muito volátil, né? Então, aproveite nesse momento, porque está muito oportuno para isso, tá? E agradecer realmente o espaço que vocês deixaram aí para nós. Carlos, mais uma vez, muito obrigado. A gente já deixa aqui o convite para você voltar mais vezes e a gente seguir acompanhando o desenvolvimento dessa safra de soja aí na região. Muito obrigado. Para nós é um prazer. Um abraço para vocês e um abraço aí para o nosso associado e os nossos clientes. Esse, o Carlos Koenig, ele que é gerente técnico da cooperativa Cevale, conversou com a gente para traçar um panorama do atual cenário de início de safra de soja 2021 lá na região do Paraná, na região oeste do Paraná. O Carlos falando com a gente direto de Palotina. O Carlos Koenig destacando para a gente que o produtor nesse momento está bastante ansioso, querendo iniciar o plantio da sua safra de soja, mas destacou que não há condições para iniciar esse plantio. É preciso que o produtor aguarde boas chuvas aí acumuladas pelo menos entre 20 e 30 milímetros, para ter uma umidade mínima disponível no solo, para essa semente conseguir germinar e conseguir expressar todo o seu potencial produtivo. Carlos destacando que qualquer tipo de problema durante o plantio, a retirada de produtividade é bastante significativa, aí cerca até de 27 a 30 quilos a menos de produção por cada erro que acontece nessa época de plantio. Então a recomendação é que o produtor aguarde nesse momento. O Carlos destacando que a melhor janela para o cultivo da soja lá na região oeste do Paraná seria entre os dias 25 de setembro e 15 de outubro, e que um plantio da soja nessas datas ainda garantiria uma boa janela para o milho safrinha. Então a recomendação é que o produtor aguarde essa janela, aguarde as chuvas chegarem, se confirmarem e aproveite esse período até lá para realizar manejos de solo, correção de solos, aproveitar para investir em agricultura de precisão, que tudo isso vai ajudar ele a mitigar qualquer tipo de problema e aumentar o seu potencial produtivo e conseguir chegar nesses tetos de produção que o produtor tanto quer e que vai garantir rentabilidade lá na frente na hora de negociar a sua safra. Bom, eu fico por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas.